Seguindo na nossa parte 3, obviamente, né? São variáveis, né? Agora a gente já falou de constante, já falou de tipo de dados, agora a gente vai entrar nas variáveis em si, né? Que elas são muito importantes, e explicar um pouquinho mais o funcionamento de ambas, tá? E depois a gente já vai começar ainda nessa parte, a gente vai ter os nossos operadores. A gente vai começar a falar de operadores. A gente usou operadores ao longo dessas 4 aulas, mas a gente não explicou. A gente foi só falando. Agora a gente vai trazer explicação para cada um deles, tá? Então, o que são variáveis, né? Agora que a gente sabe o que é constante, o que é uma variável? Uma variável é uma entidade destinada a guardar uma informação cujo valor varia. Diferença de constante e variável é simplesmente isso, né? O constante é um espaço em memória que guarda um valor único, aquele valor não pode ser modificado, e uma variável, ela guarda um valor de um tipo que pode ser variado. Simples assim. Chama-se variável. Bem redundante isso, né? Mas chama-se variável, pois o valor contido nesta varia com o tempo ou condição, ou seja, não é um valor fixo. O conteúdo de uma variável pode ser alterado, consultado ou apagado quantas vezes forem necessárias no algoritmo. Exemplo de variável, forno e forma, né? A forma, ela foi criada de um jeito, ela estava lá vazia, depois a gente untou a forma, ela ficou de um jeito, depois a gente jogou os ingredientes, ela ficou de outro jeito, depois a gente foi lá, colocou no forno e deixou o forno aquecer, ela foi sofrendo alterações conforme ela ficou lá dentro do forno, depois esquentou, né, obviamente, depois a gente foi lá, desligou o forno, o bolo estava feito e depois a gente tirou o bolo de dentro da forma. Perceberam que o estado da forma mudou várias vezes durante o processo do bolo? Mesma coisa do forno, né? O forno estava lá parado. Aí depois eu fui lá e liguei ele. Depois eu fui lá pré-aqueci. Depois eu fui lá e coloquei algo dentro dele. Depois eu fui lá e tirei. Depois eu fui lá e desliguei. Depois eu fui lá e fechei a tampa. Eu não modifiquei o estado do meu forno várias vezes? Então meu forno é uma variável, tá? Sei que isso dá nó, mas já está começando a clarear um pouquinho mais aí o que é variável e o que é constante. Se você vai modificar alguma coisa... Por exemplo, os ingredientes, né? Os ingredientes estavam todos separados. Na hora que eu somei todos eles, eu virei uma outra variável. Virei a variável ingredientes. Dali pra frente, eu fiz várias modificações na variável ingredientes. Depois eu fui lá, coloquei fermento. Depois eu fui lá, coloquei na forma. Depois eu fui lá, coloquei no forno. E depois esses ingredientes viraram o bolo. O resultado da variável ingredientes foi a variável bolo, que foi a que a gente vai consumir. Outra coisa importante sobre as variáveis é que ao alterar o conteúdo de uma variável, a informação anterior é perdida, ou seja, a variável armazena sempre a última informação recebida. Por exemplo, do forno, né? Eu não consigo deixar um forno ligado e desligado. Eu não consigo deixar uma forma vazia ou cheia. Ou ela tá vazia, ou ela tá cheia. Ela vai mudando o estado conforme vai fazendo. Por exemplo, a forma e o forno são 2 exemplos legais. Porque eles começaram vazios, o forno estava vazio e a forma estava vazio, e terminaram vazio, né? Porque no final o forno eu tirei a forma lá de dentro e desliguei, ou seja, o forno eu zerei aquela variável no final, e a forma a mesma coisa, né? Assim que eu tirei o bolo de dentro da forma, aquela forma ela vai ser limpa da memória, tá? Em geral, uma variável possui 3 atributos: nome, tipo de dado e a informação por ela guardada. Já falamos disso, né? É aquela referência do lote, né? A variável é um pedacinho de lote. Então, o que a gente tem dentro desse pedacinho de lote? O dono, que é o nome, o tamanho, que seria o tipo de dado, e a informação, que é o que está dentro do lote em si, né? A casa do Adriano, por mais que ela tenha o mesmo tamanho da casa do Kaique, elas não têm a mesma informação dentro dela. Vocês não concordam que por mais que os 2 terrenos tenham 50 metros quadrados, a casa do Adriano não vai ser igual à casa do Kaique? Isso daí é a informação que está dentro dela, tá? E pode ser também, né? Imagina uma casa germinada. Os 2 dividem uma casa germinada. O terreno deles são iguais e o valor dentro deles são iguais. Mas aí é a pergunta que não quer calar. O espaço em memória é igual? Voltando para a analogia do terreno, tá? O terreno não são loteamentos. Quando eu crio uma variável, eu não crio um espaço no loteamento. Por mais que os terrenos tenham o mesmo tamanho, que eles tenham a mesma casa germinada dividido no meio, o terreno na planta é o mesmo? Obviamente, por mais que a variável do Adriano tenha um valor de 50 metros quadrados e tenha uma casa azul, e a do Kaique tem um valor de 50 metros quadrados e uma casa azul, elas não têm o mesmo espaço em memória. Elas são lotes dentro da memória reservados separados. Então imagina que como se fosse efetivamente 2 lotes ali, eles estão juntinhos um do lado do outro na memória, mas eles não são o mesmo, né? O Kaique tá aqui, o Dri tá aqui. Certo? Então cada variável ela reserva um espaço na memória e aquele espaço é único dela, só ela consegue acessar aquele terreno. E aí, boas práticas nos nomes das variáveis. Já trouxe isso para vocês, a gente falou das constantes, né? Deve sempre ser iniciada por uma letra.
Pode começar com número? Pode, mas a gente está falando de boas práticas, tá? Boas práticas é sempre começar com uma letra, não deve conter caracteres especiais, com exceção do underscore, tá? O underscore não é caracterizado como um caractere especial, não deve conter espaços em branco e não deve conter hífen entre os nomes. Tirando o CSS que tem hífen, as outras linguagens todas abominam o hífen, tá? Então, né, só para dar uma exceção aí que o CSS tem hífen, a gente usa, mas é a única, né? Não tem nenhuma outra linguagem que a gente usa que usa hífen, tá? E aí, exemplo de variáveis que a gente já viu aí, né? A gente já falou bastante. Então aqui, nome literal 50. O que esse 50 quer dizer no literal? Lembra que eu falei para vocês que são literais? São aquelas variáveis lá, né, de ponto flutuante, etc e tal, ou são variáveis do tipo string, né? Aqui eu estou dizendo qual que é o espaço em memória que eu quero para esse literal do nome. Ou seja, do meu loteamento, eu estou falando que o meu loteamento tem 50 metros quadrados. Isso é uma coisa legal. O inteiro ele tem um tamanho fixo. O real e o lógico eles têm um tamanho fixo. Porém, alguns literais não têm tamanho fixo. Quando a gente instancia a variável, a gente diz o tamanho. Então, por exemplo, quando eu instancio o nome, eu digo que o meu nome só pode ter até 50 caracteres. Não passo nem mais nem menos. Se eu digitar Rafael, Rafael está dentro de 50 caracteres. Agora, se eu digitar um nome que tem mais de 50 caracteres, vai parar no 50. Ele vai dar um super loteamento. Você vai tentar fazer algo maior que o seu lote e você não vai conseguir, tá? Em contrapartida, idade é do tipo inteiro, já tem um tamanho fixo. Salário é do tipo real, né? Aquela questão que a gente falou dos pontos flutuantes também é fixo. E tem filhos, é um operador lógico. O que é operador lógico? 0 e 1, né? Verdadeiro ou falso, tá? Então aqui tem vários exemplos de variáveis aqui que a gente pode atribuir. Aqui tem um outro exemplo, né? De algoritmo, né? Utilizando variáveis. Então aqui eu inicio, eu recebo um salário, guardo um salário na variável, tá? Aqui eu tô fazendo uma implícito, tá? Eu não sei exatamente se o salário é um inteiro ou se é um real. Vai depender do que a pessoa digitar. Depois eu recebo o abono. E aí eu faço o salário novo é igual ao salário mais abono e imprimo o salário novo. Ou seja, nesse algoritmo a gente teve 3 variáveis. Lembra que a gente falou de variáveis de entrada, variáveis de processamento e variáveis de saída? Qual que é a variável de entrada? Salário e abono. Qual que é a variável de processamento? O salário novo. E ela também é a variável de saída. Por quê? Porque ela está sendo impressa aqui, ó. E aqui é legal vocês decorarem as formas, ó. Essa aqui é a forma de dado, de entrada de dado. Essa aqui é de processamento e essa aqui é a de impressão. Quando eu quero imprimir algo para o meu usuário, eu uso essa forma aqui no algoritmo. E aí agora, olha que legal. A gente transformou nosso algoritmo em bolo de chocolate ou qualquer outro bolo em algo que pode ser genérico. Lembra que o nosso bolo de chocolate só servia para bolo de chocolate. Se eu quisesse fazer um bolo de qualquer outra coisa ali, né, ou uma receita diferente de bolo de chocolate, eu não conseguiria fazer. Já nesse caso, a gente vai deixar tudo variável de acordo com a quantidade. Às vezes eu quero fazer um bolo de 1 quilo, eu quero fazer um bolo de meio quilo. Vai depender do usuário que vai estar informando. Então olha que legal. Primeira coisa agora, a gente vai transformar todas aquelas nossas constantes que já estavam atribuídas em variáveis. Então, ó, ovos inteiro, chocolate em pó inteiro, manteiga inteiro, farinha de trigo inteiro, açúcar inteiro, fermento inteiro e leite inteiro. Por que inteiro? Existe 3 ovos e meio? Na verdade, o que a gente poderia fazer seriam 3 ovos e uma gema, né? Mas você não consegue fazer meio ovo, né? Você não consegue separar a gema em metade. Poderia fazer se fosse ml, né? Se você pegar a quantidade de ovos, mas ainda assim seria em ml seria inteiro, né? 100 ml, 50 ml, 1 ml, você não teria meio ml, né? Chocolate em pó é a mesma coisa, né? Você não faz 180 gramas, ponto 5. Manteiga, 40 gramas, ponto 5? Não, a gente trabalha só com inteiro. Farinha de trigo, 800, 900, 200, ponto 5? Não. Açúcar é a mesma coisa, fermento é a mesma coisa, leite é a mesma coisa. Depois, a gente cria as variáveis né? Aquelas nossas variáveis de processamento. Minuto do liquidificador, inteiro. Temperatura do forno, inteiro. Temperatura de pré-aquecimento inteiro. E temperatura de cozimento do forno inteiro. Ou seja, criei tudo que era constante, agora é variável. O que vai acontecer agora? A gente vai ler todas as elas. O que faz o comando leia? Lembram da última
da última aula, o comando leia serve para que não sou eu que estou fazendo, né? Eu, algoritmo, eu não sei qual que é o valor dos ovos. Quem que sabe qual que é o valor dos ovos? A pessoa que está executando aquele sistema, o usuário que está executando aquele sistema. Então, por exemplo, eu, Rafael, vou fazer a minha receita de bolo, eu uso 5 ovos. O Adriano vai fazer a receita de bolo dele, ele usa 3 ovos. Ou seja, o leia é, eu recebo esse valor de quem está executando. O programa, a pessoa, né? A gente sempre faz essa analogia de sistema, pessoa, enfim. Então eu vou ler os ovos, a quantidade de chocolate em pó, vou ler a manteiga, vou ler a farinha de trigo, vou ler o açúcar, vou ler o fermento, vou ler o leite, vou ler os minutos no liquidificador, ó, a temperatura, vou ler o tempo de pré-aquecimento e vou ler o cozimento. Depois que tudo isso foi informado, aí nada muda. Olha aqui. Eu mudei alguma coisa nesse texto do anterior? Nada, né? Porque é variável. Eu só transformei a constante em variável. Daqui para frente, o nosso algoritmo é exatamente igual. Ó. Olha aqui. Tudo igual. Até a gente chegar no nosso servir aqui. Ou seja, agora que eu transformei em variável, seja ela uma constante ou uma variável, a utilização dentro do código é a mesma. Ó. O tempo de cozimento do forno é o mesmo, indiferente dele ser uma constante ou uma variável. Por quê? Porque nessa instrução eu uso ela. Se ela é uma constante ou uma variável, tanto faz. Eu já defino se ela é uma constante ou uma variável e uso ela ao longo do algoritmo. E aí vem aquela questão que acho que foi a Gabi que falou, né? Falando da questão da boa prática de achar os bugs ali e tudo mais. Então a gente consegue efetivamente aqui, utilizando as variáveis, além de deixar o nosso código fácil de dar manutenção, vocês viram que eu transformei, né? Olhando o nosso algoritmo de como ele era com constante para variável, eu só mudei o começo, ó. Perceberam que dali para frente ficou exatamente igual. Isso pra gente é bom para manutenção, porque como eu usei bem as variáveis, eu efetivamente não tenho retrabalho no código. Isso tem a ver com o que a Gabi estava falando, que o pessoal estava falando, de facilitar a manutenção. Por quê? Quando você faz o código bem feito, com variáveis, com nome, com boas práticas, fica mais fácil dar manutenção. Eu dei manutenção no meu bolo, né? Até então, ele simplesmente só fazia aquela receita fixa e agora ele recebe uma receita dinâmica. Porém, meu algoritmo mudou pouca coisa, mudou só o começo, né? Ó. O final continuou exatamente igual. E aí, óbvio que a gente pode mudar isso aqui lá dentro do nosso algoritmo. Vamos pegar agora e reescrever o nosso algoritmo. O que vai mudar? Muito pouco, ó. Nossos ovos até então tinham um valor fixo. Agora a gente vai ter um valor do tipo inteiro. E aí a gente vai trazer isso para os demais. Olha aqui, chocolate em pó já não vai ter mais isso aqui. Vai ter só inteiro. Manteiga, mesma coisa, olha aqui. E aí quem vai informar essa variável para a gente, o valor dessa variável, vai ser justamente quem executar. Se eu executar esse algoritmo, ele vai ter um valor. Se o Adriano executar, vai ter outro valor e assim sucessivamente. Leite 240 ml, também vai virar inteiro. E pronto. Perceberam que meu algoritmo dali para frente não muda mais? Por quê? Porque justamente eu salvei tudo em variáveis e as variáveis estão sendo utilizadas aqui ao longo do nosso processo, mas efetivamente eu não estou ali me atentando, né, a mexer nelas mais. Eu já instanciei elas aqui, o nome delas não muda. Então todo lugar que eu chamar ovos, o valor vai sempre aquele que foi passado. Por exemplo, eu comecei aqui com ingredientes. A hora que eu chamar açúcar, o valor foi aquele que foi passado. Agora, como isso aqui é uma variável, não é mais uma constante, o valor do açúcar pode mudar? Pode, né? Pensando em lógica de programação, se eu recebi 200 gramas de açúcar na hora que eu li, eu posso transformar esses 200 em 400? Posso, porque isso aqui é uma variável. Entendeu porque no outro raciocínio eu fiz como constante? Porque na minha receita eu sempre vou usar 200 gramas de açúcar. Aqui eu deixo aberto para que o próximo... Porque aqui entenda uma coisa legal. É legal usar variável, porque a variável, ela, né, a gente pode passar qualquer valor. Mas em contrapartida também é ruim usar as variáveis sempre, porque alguém pode transformar. Pensa um programador que está começando, né, ele está ali iniciando, e aí ele nunca fez uma receita de bolo, e aí ele foi lá e fez aqui, ó. Açúcar igual açúcar mais 30. O que ele vai fazer? Indiferente de quanto foi passado aqui no carregamento, a quantidade de açúcar, foi passado 200 gramas. Na hora que ele adicionar, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar mais 30 no açúcar, e o açúcar agora vai ser 230. Então tem o lado positivo de usar as variáveis, mas a gente, como linguagem de programação, o Kaique foi meu aluno de JavaScript, ele já deve lembrar. A gente, por boa prática, a gente primeiro cria tudo como constante,
para depois criar como variável. Por quê? Porque a gente só usa como variável aquilo que a gente tem certeza que muda. O ovo muda? Não muda. Nessa receita, depois que eu recebi, ele não muda mais. Então, efetivamente, é legal a gente sempre trabalhar com essa boa prática. Primeiro, cria constante, roda o programa como constante e aquilo que precisar ser mudado, você transforma em variável. Porque existe vulnerabilidades no código de você usar mais variável do que constante, tá bom, gente? Beleza, salvar aqui nosso exemplo. E aí, vamos falar da nossa matéria agora de operadores. E aí, o que a gente teve, né? A gente falou de constante, a gente falou de variável, mas a gente tem muita coisinha que é feita dentro do algoritmo que ainda ficou faltando, que são as junções, as conjunções que a gente tem dentro do nosso algoritmo. E agora a gente vai explicar todas elas aí até o final da aula para a gente ter bem claro a função e a instrução de cada uma. Então, o que são operadores, né? Operadores são símbolos que representam atribuições, cálculos e ordem de dados. Vamos falar de todos eles. As operações possuem uma ordem de prioridade. Alguns cálculos são processados antes que os outros. Os operadores são utilizados nas expressões matemáticas, lógicas, relacionais e de atribuição. Ou seja, nós temos 4 tipos de operadores. Operadores matemáticos, lógicos, relacionais e de atribuição, tá? Quais são os tipos de operadores? Acabei de falar, né? Os principais deles, né, são aqueles 4. Mas em ordem, os operadores se definem em 2 tipos, unários e binários. Se você prestar atenção semanticamente, já diz ali efetivamente a funcionalidade. O que são operadores unários? São operadores que utilizam uma só variável, um só operando, né? Aqui operando vocês podem transformar em variável constante. Então, um operador unário é aquele que altera ou que dentro da utilização só tem uma variável dentro da instrução. Já os operadores binários são aqueles operadores que a gente, né, utiliza quando a gente tem 2 ou mais variáveis ou constantes, ou uma variável, uma constante, enfim. Quando eu tenho mais de um operando ali, né? O operando é sempre aquilo que está sendo checado no momento. Exemplo, o que é um operador unário? Eu tenho um número inteiro e eu quero negar esse número. Eu tenho 20 e eu quero que se torne menos 20. Então eu uso um operador matemático de negação para que a minha variável x seja negada. Então ele está falando aqui, né? O valor armazenado no operando x passa a ser negativo. Beleza, então ó, a gente tem aqui, o que é um operador unário, né? Que tem somente um operando. Olha aqui, qual que é o operador? O operador é o menos. Qual que é o operando? O x, né? A variável. Então, o que eu estou fazendo nessa instrução? Eu estou negando o valor de x. X é 200, o valor dessa negação vai ser menos 200. Então, explicando aqui, ele fala, né? O valor armazenado no operando, x, passa a ser negativo, seja ele qual for, né? X pode ser 20, pode ser 100, pode ser 1000, você só vai negar ele. Um outro exemplo de operador unário, a gente falou dentro dos fors, né? Lembra que no for, para que a instrução do for seja atendida, eu preciso de uma variável, uma condição e um incremento ou um decremento, né? Falamos disso na última aula. O que é um incremento e um decremento? A gente pode resumir um incremento e um decremento por isso aqui, ó. X mais mais. O que a lógica e o computador faz quando você faz x mais mais? Nada mais é que x igual a x mais 1. Quantos operandos eu estou mexendo nesse aqui? Quantas variáveis eu estou mexendo nessa instrução? Uma, né? Eu não estou mexendo só no x? X é igual a x mais 1. Quantas variáveis tem aí dentro? Uma só, o x, né? Eu estou pegando x e estou falando que o novo valor dela vai ser o valor dela mais 1. Então, isso aqui pode ser resumido como x mais mais, tá? É um acrônimo. A gente está resumindo aqui. Se for traduzir isso aqui lá no computador, seria x igual a x mais 1. Mesma coisa para um decremento. O que é um decremento? X menos menos. Então aqui eu tenho o valor de x é 20. Se eu faço um decremento, o que acontece? X igual a x menos 1. 20 é igual a 20 menos 1. X é igual a 19. Certo? Então, operadores unários são operadores que eles só mexem com uma variável. Em resumo é isso, tá, Evandro e pessoal? Quando eu tenho operadores que mexem com apenas uma variável, eles são conhecidos como operadores unários. Quando eu tenho... aí ele até fala aqui embaixo, né? Eu nem vi, ó.
Mais mais significa adicionar mais 1 ao valor da variável e menos menos significa diminuir menos 1 no valor da variável. Ou seja, quando eu faço x mais mais, eu estou falando que eu estou adicionando 1, né? Eu estou fazendo um incremento no valor do x, seja ele x, 20, 30, 50 ou 100. 30 mais 1, 31. 50 mais 51. E assim sucessivamente, tá? Lembrando, aqui vem um ponto importante, para vocês já exercitarem a lógica para eles. Se eu faço x mais mais e na linha de baixo eu faço x mais mais, quer dizer que eu estou fazendo incrementos instrução por instrução. Se x igual a x mais 1 e x é 20, o primeiro incremento vai virar o quê? 21, certo? 20 é igual a 20 mais 1, 21, certo? X é igual a 20. Vou fazer devagar essa aqui, ó. X é igual a 20. Quando eu faço um incremento no x, qual que é o valor do primeiro incremento? 20 mais 1 é 21. Aí eu vou para a linha de baixo. X ainda é 20? 21. Então agora, quando eu fizer um incremento em 21, vai para... Perfeito. Então entendam que aquela explicação que a gente teve nas variáveis, que o valor é sempre o final. Era 20 no começo, só que eu fiz 20 mais 1, virou 21. Qual que é o valor de x depois que terminou essa instrução? 21, já não é mais 20. E aí, obviamente, se eu fizer um incremento aqui embaixo, ele vai fazer em cima do 21, tá? E aqui temos um exemplo de binário, bem simples também, que é o quê? Z, uma variável, é igual a x mais y. Ou seja, aqui eu usei dois operadores binários aqui, ó. O primeiro que eu usei foi o de atribuição e o de soma. Então, eu posso fazer a atribuição antes de fazer a soma? Não tem como, né? Se a gente for pensar matematicamente, né? Pensa na matemática aqui, né? Eu consigo fazer a atribuição antes de fazer uma soma? Não consigo. Então, quem que resolve primeiro? X mais y. Vamos fazer o exercício mental. X é 20, y é 30. 20 mais 30, 50. Qual que é o valor de z? 50. Então, a gente tem dois operadores binários aqui, né? Eu tenho um que recebe z e o resultado de x mais y, e tem um outro operador que faz a conta de x mais y. Aqui, se a gente for olhar em tipos de operadores, né? A gente tem dois. A gente tem um operador aritmético que faz a soma e tem um operador relacional que faz a atribuição. Calma que eu vou explicar cada um deles. Seguindo aqui embaixo, a lógica, a gente continua tendo dois operadores, o igual e o mais. E continua sendo a mesma lógica. Quem que resolve primeiro, o igual ou o mais? O mais, né? Então, se aqui continua sendo 20, 20 mais 7 é 27. Qual que é o valor do z? 27. Perfeito, tá? E aí, vem quais são os tipos de dados dos operandos e o valor resultante da sua avaliação. A gente tem 4 operadores, né, tipos principais, né, grupos principais de operadores. Os tipos são só aqueles dois, né, unário e binário. Ou ele altera um operando ou ele altera dois. Só que em grupos, a gente tem 4 grupos principais de operadores. Eu já falei, são os operadores aritméticos, os operadores de atribuição, os operadores lógicos e os operadores relacionais, tá bom? E aí a gente começando ainda nessa explicação do aritmético, que é o que a gente mais usa, né? Na verdade a gente usa todos praticamente muito. Eu acho que o que a gente menos usa são os de incremento e decremento. Mas quem são os operadores aritméticos? Óbvio, né, gente? A gente já está acostumado com todos eles. Mais para adição, barrinha para divisão. A gente tem isso até na calculadora, né? O mesmo símbolo da calculadora. Quando eu quero negativo unário, eu quero negar, é só colocar o n na frente. Quando eu quero fazer uma subtração de dois operandos, é um menos o outro. Quando eu quero um módulo, é o percentual. Quando eu quero fazer um incremento, mais. Quando eu quero fazer uma multiplicação, o asterisco. Quando eu quero fazer positivo unário, é só colocar o mais na frente. E quando eu quero fazer um decremento, menos. Tá bom? Esses são os principais. Existem outros? Existem, né? Mas esses são os principais aqui dos aritméticos que a gente mais usa, tá? E aí um exemplo muito simples aqui de operador, né? O que é? Eu tenho duas variáveis, certo? Agora a gente vai começar a ler bem tudo, né? Antes eu passava reto das variáveis, agora a gente já não vai passar mais reto porque a gente já sabe o que são as variáveis. Eu tenho duas variáveis, eu tenho o lado e a área, e os dois são de que tipo? Real, né? Flutuante, né? Então pode ser 20.32, 50.84 e assim vai. E aí eu venho e leio o lado, ou seja, alguém tem que me informar o lado, né? Toda vez que tem a instrução leia, né? Eu tenho que receber isso de alguém. Então alguém vai me passar, ou seja, quem está executando esse algoritmo vai me passar qual que é o lado, e aí qual que vai ser a área?
a área vai ser o resultado do lado vezes o lado. Se o lado for 50,5, vai ser 50,5 vezes 50,5, e aí eu vou realizar uma multiplicação. Essa multiplicação vai dar, sei lá, 2.500 e alguma coisa. E aí, o resultado disso eu passo para a área. E aí, no final, eu escrevo a área do quadrado é... Vamos pegar 100 aqui, né? Um lado é 100, 100 vezes 100, 10.000, né? Então, a minha área vai ser, a área do meu quadrado é 10.000, certo? E aí, aqui a gente já teve o primeiro uso de um operador aritmético, tá bom?